Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ei Senhor, Escuta Aí, o podcast sobre cultura maranhense. E no episódio de hoje, iremos mergulhar e conhecer um pouco sobre uma das manifestações culturais e religiosas mais importantes do Maranhão, a Festa do Divino Espírito Santo. Presente em diversas cidades do estado, essa celebração reúne fé, tradição, música, memória e identidade cultural, sendo considerada um dos maiores patrimônios da cultura popular maranhense. A festa do Divino tem origem na tradição católica portuguesa e chegou no Brasil durante o período colonial. A celebração está relacionada ao Pentecostes, data que marca, segundo a tradição cristã, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ao longo dos séculos, a festa foi incorporando características locais e no Maranhão adquiriu elementos únicos que a diferenciam das celebrações realizadas em outras regiões do país. Uma característica interessante é que não existe apenas uma forma de celebrar a festa do Divino no Maranhão. Embora todas as festas tenham como centro a devoção ao Espírito Santo, cada região desenvolveu costumes, rituais e formas próprias de organização. Em São Luís, a celebração possui forte ligação com os terreiros de tambor de mina. Muitas festas acontecem entre os meses de maio e junho, período de Pentecostes, embora alguns terreiros realizem festejos em outras épocas do ano. A capital maranhense é conhecida pela presença das caixeiras, pela tribuna ricamente ornamentada, pelo Império do Divino e pela participação dos encantados nas festividades. É uma das formas mais estudadas da manifestação e demonstra o encontro entre a tradição católica e as religiões afro-maranhenses. Já em Alcântara, a Festa do Divino é considerada uma das mais famosas do Brasil. Realizada tradicionalmente entre maio e junho, ela chama a atenção pela riqueza das vestimentas, pela organização da corte imperial e pelos grandes cortejos que percorrem as ruas históricas da cidade. O Império assume um papel central e a encenação da Realize é uma das marcas mais fortes da celebração. Em municípios da Baixada Maranhense, como Pinheiro, Mequimão, Guimarães e outras localidades, a festa também costuma ocorrer próxima ao período de Pentecostes. Nessas cidades, destaca-se a forte participação comunitária, os almoços coletivos, as rezas, as ladainhas e o trabalho das caixeiras na condução dos cantos e rituais. Por outro lado, no leste maranhense e em diversas comunidades rurais do interior, a festa do Divino apresenta características bastante particulares. Em muitos povoados, o festejo não se limita a uma única celebração. Durante dias ou até semanas, a bandeira do Divino percorre diferentes comunidades visitando casas de devotos. Nessas peregrinações, o Divino é recebido pelas famílias com muita devoção. Os moradores organizam altares, oferecem alimentos aos visitantes e participam das orações. Ao final de cada jornada, a bandeira permanece em uma casa escolhida pela comunidade. Diz-se que o Divino dorme naquela residência. Durante a noite acontece uma reza, uma ladainha ou um momento de devoção coletiva que reúne moradores, familiares e visitantes. Essas visitas são acompanhadas pelos chamados foliões, que são personagens fundamentais da tradição. São eles que carregam a bandeira, conduzem os cantos religiosos e ajudam a organizar a peregrinação. Os foliões são acompanhados por músicos que utilizam instrumentos como violão, tambor, caixa e outros instrumentos de percussão. A música está presente durante todo o percurso, transformando a caminhada em um momento de fé, celebração e também convivência comunitária. Esse modelo de festejo é muito comum em comunidades rurais do Maranhão e demonstra como a festa do Divino se adapta às realidades locais, mantendo dessa forma viva uma tradição transmitida de geração para geração. Entre os personagens mais importantes da festa está o Império do Divino, formado por crianças e adolescentes que representam uma corte imperial. Entre os cargos estão o imperador, a imperatriz, os mordomos e as mordomas. Essas crianças usam roupas inspiradas nas antigas cortes europeias, com vestidos bordados,
mantos, coroas, luvas e outros adornos que simbolizam a realeza do Divino Espírito Santo. Outro grupo fundamental é o das caixeiras, mulheres responsáveis pelos cantos e pelos toques das caixas do Divino. Elas são consideradas verdadeiras guardiães da tradição, pois preservam conhecimentos transmitidos oralmente ao longo de gerações. Por meio dos cantos e dos toques dos tambores, conduzem diversos momentos da festa, como as alvoradas, os cortejos e as homenagens ao Divino Espírito Santo. Também participam das celebrações as bandeirinhas, geralmente meninos que acompanham as caixeiras carregando pequenas bandeiras com a imagem da pomba do Espírito Santo. Elas representam a continuidade da tradição, aprendendo desde cedo os costumes e os significados da festa. A festa do Divino possui diversos símbolos. O principal deles é a pomba branca, representação do Espírito Santo. Há também a coroa, símbolo da realeza divina, o cetro, as bandeiras e o mastro. Um tronco decorado com folhas, frutas e outros enfeites, que marca o espaço de celebração e simboliza a presença do Divino. A música ocupa um papel central nessa manifestação cultural. Em São Luís e em outras regiões do estado, o principal instrumento utilizado é a caixa do Divino, tocada pelas caixeiras. Já em outras comunidades do interior, somam-se a ela o violão, os tambores e outros instrumentos que acompanham os foliões durante as visitas às casas. Cada momento da festa possui cantos específicos que ajudam a preservar a memória coletiva e os ensinamentos transmitidos pelas gerações mais antigas. A celebração segue uma sequência de rituais bastante características. Em muitas localidades, tudo começa com a abertura da tribuna, espaço onde ficam a coroa do divino e os assentos do império. Em seguida, acontecem o buscamento e o levantamento do mastro, cerimônias que marcam oficialmente o início dos festejos. Durante os dias seguintes são realizadas alvoradas, missas, cortejos, cantorias, rezas, refeições comunitárias e diversos momentos de convivência entre os participantes. Ao final, ocorre a derrubada do mastro e o encerramento da festa, concluindo dessa forma mais um ciclo de devoção. Mais do que uma manifestação religiosa, a festa do Divino Espírito Santo representa um espaço de construção de memórias, fortalecimento da identidade cultural e transmissão de saberes entre gerações, seja nos terreiros de São Luís, nos cortejos de Alcântara, nas celebrações da Baixada Maranhense ou nas peregrinações pelas comunidades rurais do leste maranhense. A festa demonstra a riqueza e a diversidade da cultura do nosso estado. E esse foi o nosso episódio de hoje, e até o próximo episódio do Ei Senhor, escuta aí.